Oi, tudo bem? Eu sou a Joana Rita, sou fisioterapeuta neurológica. Quem acompanha esse canal aqui já está vendo que eu estou fazendo um resumo, né, do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Hoje vamos falar sobre conhecimento especializado. Sua instrução é o que faz você dela. Você achará o conhecimento que o conduzirá até onde você quer chegar. Não será preciso começar de baixo se seguir um plano simples. Existem dois tipos de conhecimento, o geral e o especializado. O conhecimento geral, por mais vasto que seja, raramente gera riqueza, pois não é focado em resultados práticos. Muitas universidades possuem grande quantidade de conhecimento, mas poucos professores acumularam fortuna, pois não se especializam em usar esse conhecimento para criar valor econômico. O verdadeiro poder do conhecimento só se manifesta quando ele é organizado e aplicado com objetivo claro. Esse é o elo ausente. Na maioria dos sistemas educacionais, que focam em transmitir informações, mas não ensinar como usá-la para alcançar metas financeiras. Henry Ford foi um exemplo desse. Ele não teve muita educação formal, mas desenvolveu a capacidade de usar o conhecimento de forma prática para construir seu império. O verdadeiro educado é aquele que sabe aplicar suas habilidades para alcançar o que deseja sem prejudicar os outros. O homem educado nem sempre é o que tem abundância de conhecimento geral ou especializado. O homem educado é aquele que desenvolve as faculdades da mente de tal modo que pode adquirir o que deseja ou o seu equivalente, sem violar os direitos alheios. O próprio Henry Ford, né, que eu já citei aqui, ele foi chamado de pacifista ignorante. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, ele processou o jornal de Chicago, porque publicou vários artigos falando que ele era ignorante e pacifista, né? Ford protestou contra as afirmações e processou o jornal por difamação. Em juízo, os advogados do jornal pleitearam uma justificação e chamaram Ford para depor, com a proposta de provar ao júri que ele era ignorante. Fizeram-lhe muitas perguntas, todas com fim de provar que, conquanto possuísse consideravelmente em dinheiro, conhecimento especializado, referente à fabricação de automóveis, não passava de modo geral de um ignorante. Importunaram com perguntas tipo a que se segue. Quem foi Benedict Arnold? Quantos soldados mandaram os ingleses para os Estados Unidos para rebelar a Revolução de 1776? Esse tipo de perguntas são irrelevantes para o sucesso. Então, Ford, já cansado dessa espécie de perguntas, e em resposta a uma delas, especialmente ofensiva, debruçou-se, apontou o dedo para o advogado que fizera a pergunta e disse: se eu quisesse realmente responder a pergunta tola que o senhor acabou de fazer, ou qualquer outra que me foi feita, deixe-me lembrar. Eu tenho na minha mesa uma fileira de botões elétricos. Se eu apertar o botão certo, posso chamar para minha presença, para auxiliar-me, homens que podem responder a qualquer pergunta que eu queira fazer referente ao negócio a que eu venho devotando os meus esforços. Tenha, pois, a bondade de me dizer por que eu iria atravancar minha cabeça com conhecimentos gerais para poder responder essas perguntas. Eu tenho homens à minha volta capazes de fornecer-lhe qualquer conhecimento exigido. Certamente havia muita lógica na resposta dele. O advogado ficou desconcertado. Todos no tribunal compreenderam que era a resposta não de um ignorante, mas de um homem instruído. Todo homem que sabe encontrar o conhecimento de que necessita e sabe organizar esse conhecimento em plano de ação é um homem instruído. Com o conhecimento especializado de que necessitava para capacitá-lo e tornar-se um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Portanto, não era essencial que tivesse os conhecimentos na sua própria mente. É fácil adquirir conhecimentos. Para transformar seu desejo em riqueza, é essencial obter conhecimento especializado sobre o serviço ou produto que você pretende oferecer. Caso não consiga dominar sozinho, essa limitação pode ser superada com o apoio de um grupo de mente superior, que reúne habilidades complementares. Eu não sei se você já sabe, né? Mas todos os homens de sucesso, eles têm os mentores, que são os mentores, as pessoas que você vai até eles, né? Como se fossem os gurus, né?
Você vai até ele, você estuda, você lê, eles te explicam, eles já têm um conhecimento especializado, que é esse famoso conhecimento especializado, que é assim, eu não sei, mas eu aprendi com Pablo, eu aprendi com Jota, eu aprendi com Elaine e vou aprendendo, né? A mesma coisa são vocês. Vocês estão ouvindo esse vídeo, vocês vão entender que para poder vocês usarem todos os conhecimentos que você ouve na internet, você vai precisar de mentores, são professores que vão te direcionar para o que você quer. Se você quer ser, por exemplo, você vai trabalhar com parte digital na internet, você tem que pegar um mentor que ele entenda, que ele já tenha passado por essa fase e você não sofra. Uma pessoa que já passou 10 anos trabalhando, estudando, que tem um vasto conhecimento, ele é seu mentor superior, né? Ele vai te ensinar, vai te explicar para poder você sair diretamente do zero para o topo, né? Ou pelo menos para 50% do topo. Começar já bem, para não começar do zero. Porque o caminho que começou do zero foram os nossos mentores lá atrás, que eles estudaram e vêm nos ensinar. Bora lá. O acúmulo de grandes fortunas exige poder e é adquirido através de conhecimento altamente organizado. Obrigatoriamente, está na posse do homem que acumula fortuna. Esse homem que deseja prosperar não se sente limitado por falta de instrução formal, mas sem amplo conhecimento especializado, é possível acumular riqueza ao saber organizar e liderar pessoas com habilidades, tornando tão instruído quanto os especialistas que coordena. Thomas Edison só teve 3 meses de instrução escolar em toda a vida. Não lhe faltou educação, nem morreu pobre. Henry Ford, por mais que teve o segundo ano primário, no entanto, saiu-se muito bem do ponto de vista financeiro. Conhecimento especializado é uma das formas mais difundidas e baratas do serviço que possa se encontrar. Se duvidar, consulte a folha de pagamento em qualquer universidade. Onde encontrar conhecimentos especializados? Primeiro, defina o tipo de conhecimento especializado que precisa, de acordo com o seu objetivo principal. Em seguida, busque fontes confiáveis para adquirir esse conhecimento, garantindo que ele seja alinhado com suas metas. Dessas, as mais importantes são experiência e educação própria, experiência e educação acessíveis, através de cooperação de outros, aliança, com a mente superior, com os mentores, mas que a gente conhece, colégios e universidades, bibliotecas públicas em livros e revistas, que pode ser encontrado conhecimento organizado pela civilização, cursos especiais de treinamento em escolas noturnas e cursos domiciliares em especial. Quem está falando aqui é Neville. Eu vou falar a gente que é a nossa realidade no Brasil. Seria cursos online, que a gente pode fazer, nossos cursos online com nossos mentores. Você escolhe um mentor que seja do seu nicho. A gente fala que é o nicho, que a gente escolhe a área que você vai trabalhar. Quando fala para você escolher seu objetivo principal, defina o conhecimento especializado. Se você quer trabalhar com marketing digital, com propaganda, vender produto na internet, você não vai procurar um professor de física, nem de matemática, você vai procurar um professor de marketing. Então, é isso que a gente fala quando refere-se a conhecimento especializado. Você tem que procurar a quem sabe. Ao ser adquirido, o conhecimento precisa ser organizado e aplicado para um objetivo definido, através de planos práticos. O conhecimento só tem valor pelo que se aproveita de sua aplicação a fim útil. Se você pensa em instrução adicional, resolve primeiro qual o objetivo do conhecimento que procura, depois indague onde obter esse determinado tipo de conhecimento. Homem de sucesso em todas as profissões jamais para de adquirir conhecimento especializado, relacionado ao seu principal propósito, negócio ou profissão. Especialista mais procurado, particularmente procurados por companhia de colocação, são os candidatos que se especializarem em algum campo, diplomado em escola de comércio, concurso de contabilidade, estatística, engenheiro e todas as espécies. Arquitetos, jornalistas, químicos e também dirigentes excepcionais e homens de atividade de classe adiantada. Mas também pode ser sugerido como Robert Moore, ex-diretor da escola de Columbia. Ele só estudou durante 2 meses, mas ele queria muito se destacar como profissional. Então, ele foi, estudou, conseguiu um mentor, um professor particular, e teve as suas aulas particulares para poder obter sucesso.
Tudo que se adquire sem esforço e sem gasto, geralmente nos parece de menor valor. Quem está dizendo isso é Napoleão Hill. Às vezes até sem valor nenhum. Talvez por isso é que aproveitamos tão pouco nossa maravilhosa oportunidade em escolas públicas. A autodisciplina que se recebe de um programa definido de estudo especializado compensa até certo ponto a oportunidade perdida. Quando o conhecimento pode ser adquirido sem gastos. Escolas por correspondência são instituições comerciais altamente organizadas, que são as escolas online, né? Suas taxas de inscrição são tão baixas que são forçadas a insistir em pagamentos rápidos. Sendo obrigada a pagar, tem o estudante boas notas ou não. O efeito é de seguir o curso até o fim, quando, de outra maneira, desistiriam. As escolas, por seu departamento de cobrança, constituem a melhor espécie de treinamento em decisão, rapidez e o hábito de terminar o que se começa. Aprendi isso por experiência própria. Há mais de 45 anos, matriculei-me no curso de propaganda por correspondência. Após 8 ou 10 lições, isso é Neville que está contando, tá? Parei de estudar. Mas a escola não parou de me mandar as contas. Além disso, insistia no pagamento, quer eu continuasse ou não. Eu decidi que, se tivesse de pagar pelo curso, aqui eu me obriguei literalmente, legalmente, né? Foi legal, eles cobraram, porque assim, nos Estados Unidos, eles cobram muito. Quando você deve uma coisa, eles vão em cima, eles processam, protestam, né? É rígida a lei lá. Ele deveria completar lições para aproveitar meu dinheiro. Então, vou aproveitar. Achei na época que o sistema de cobrança da escola era bem organizado demais, mas aprendi mais tarde na vida que essa era uma parte valiosa do curso, pelo qual nada se cobrou. Sendo forçada a pagar, continuei e completei o curso. Descobri mais tarde que o eficiente sistema de cobrança da escola valera muito com o dinheiro ganho, por causa do aprendizado de propaganda que tão relutantemente terminei. Nunca é tarde demais para aprender. Muitas pessoas não valorizam a educação gratuita, como oferecida nas escolas públicas e bibliotecas, juntamente por não ter que pagar por elas. Por isso, empregadores costumam apreciar profissionais que investem em cursos domiciliares. Lá nos Estados Unidos tem um curso, né, de estudo em casa, pois estes demonstram ambição e dedicação e características típicas de líderes. E as que estudam online, né? Porque quando você estuda online, você está sendo autodidata, você tem uma responsabilidade de estudar, você compra um curso, você vai estudar passo a passo. Tem alguns cursos que tem os mentores que te recebem uma vez no mês, uma vez na semana, agora pelo WhatsApp. Então, tudo isso são facilitados. Então, assim, é bem valorizado. O curso online fora do país, né? Lá nos Estados Unidos é muito valorizado. Existe uma franqueza nas pessoas para a qual não há remédio. É a fraqueza universal de falta de ambição. As pessoas, principalmente as assalariadas, que reservam o tempo livre para estudo domiciliar, raramente ficam por baixo. Durante muito tempo, sua ação abre caminho para a ascensão social. Remove muitos obstáculos do caminho e conquista o interesse amigo dos que têm poder de encaminhá-lo para a oportunidade. Eu vou contar uma história, como sempre, a gente tem algumas histórias aqui do livro. Essa aqui é na íntegra, tá? Contabilidade sobre rodas. O vendedor de uma mercearia encontrou-se de repente desempregado. Tendo tido experiência anterior como guarda-livros, fez um curso especial de contabilidade, familiarizando-se com o mais moderno equipamento contabilístico e de escritório que começou a trabalhar por conta própria. Iniciando com o dono da mercearia para a qual trabalhava anterior, fez contratos com mais 100 pequenos comerciantes como guarda-livros, por uma quantia mensal modesta. Sua ideia era tão prática que logo se tornou necessário organizar um escritório portátil, num caminhão de entregas leve, que equipou com escritório de contabilidade sobre rodas e a emprega em grande corpo de assistentes, fornecendo aos pequenos comerciantes melhor serviço de contabilidade que se pode obter por baixo custo. O começo dessa empresa comercial de êxito foi uma ideia. Depois ele passou para conhecimento especializado e, portanto, para o sucesso, e deu muitos empregos e fez muito sucesso. Essa ideia
surgiu da mente de uma mulher que acompanhava o contador nas suas aulas. Como ela teve o privilégio de fornecer a ideia ao vendedor desempregado, agora ela assumiu o privilégio de sugerir outra que traz em si a possibilidade de uma renda ainda maior. Ela tem a outra história que é o projeto que criou o emprego. Estimulada pelo sucesso instantâneo do seu primeiro plano, preparada para oferecer serviços pessoais, uma mulher enérgica voltou-se em seguida para a solução de um problema semelhante para o seu filho, que acabara de terminar os estudos, mas que era totalmente incapaz de arrumar empregos no mercado para seus serviços. O plano que arquitetou para ele era o melhor tipo de oferta de serviços pessoais que jamais vi. Quando terminou o livreto, esse continha quase 50 páginas, muito bem datilografadas, de informações bem organizadas, contando das habilidades naturais do filho, sua instrução, experiências pessoais e grande variedade em outros dados, extenso demais para uma descrição. O folheto continha também completa descrição da posição que o filho desejava, juntamente com um belíssimo quadro de palavras sobre o plano exato que ele usaria ao obter o cargo. O preparo do livrinho exigiu várias semanas de trabalho, durante as quais sua criadora mandava o filho à biblioteca pública, quase diariamente, para procurar dados necessários e oferta de serviços mais vantajosa. Mandou também a todos os competidores de seu empregador em perspectiva, obtendo informações vitais referente aos métodos comerciais, o que era de grande valor na formação do plano que pretendia usar se obtesse o cargo desejado. Completando o plano, esse continha meia dúzia de ótimas sugestões para usar e benefício de empregador para o empregador em perspectiva. Nesse plano que ela criou, economizou-se anos em começar do zero. Tá? Dá vontade de perguntar assim, por que ter todo esse trabalho para garantir um emprego? Resposta: fazer bem uma coisa nunca é trabalho. O plano que essa mulher preparou em benefício do filho ajudou a conseguir o emprego que procurava na primeira entrevista e por um salário que ele mesmo estipulou. Além disso, também é importante, o cargo não exigia que o rapaz começasse de baixo. Começou numa agência de gerência média, com salário de dirigente de empresa. Por que ter todo esse trabalho? Bem, em primeiro lugar, a apresentação planejada da repetição desse jovem cortou nada mais nada menos que 10 anos de tempo que teria levado para chegar onde começara, como se tivesse começado de baixo e trabalhado para se elevar. Essa ideia de começar de baixo e subir pelo trabalho pode parecer sólida, mas a principal objeção a ela é o seguinte: gente demais que começa de baixo nunca consegue alcançar a cabeça bastante alta para ser vista pela oportunidade, de modo que fica no fundo mesmo. Começar no nível mais baixo de uma carreira pode matar a ambição, pois o hábito da rotina pode se tornar tão forte que impede o progresso. Por isso, é melhor iniciar um pouco acima, onde é mais fácil identificar oportunidades e se inspirar com o sucesso dos outros. O que ela quer dizer é o seguinte: quando você sai de um curso ou você aprende uma profissão, você por acaso pega uma profissão como, digamos, como um prestador de serviço, você já chega na empresa, você já vai assumir um cargo que não precisa começar do zero, começar de baixo, né? Nós sabemos que hoje o CLT, por exemplo, vou falar CLT porque carteira assinada é CLT aqui no Brasil, ele para chegar num cargo de supervisor, ele começa de baixo, ele perde 10 anos adquirindo conhecimento. Mas se você cria um plano organizado, você cria um bom currículo, você cria um bom portfólio, né? E ela criou um portfólio, que a gente chama de portfólio, para o filho, e ele estudou em casa, né? Ele não é que ele não estava preparado, não está dizendo que a pessoa não tem que estudar, não é isso. Nesse livro nunca disse isso. Não está dizendo, não, você não precisa estudar, você não precisa entrar na escola que você vai ser bem-sucedido. Não, porque também tem muitas pessoas que têm faculdade e não está bem-sucedida, né? Tem pessoas que têm faculdade e ainda não fez o sucesso devido na vida, entendeu? Mas ela fez um plano tão bem ornado que ele já entrou num cargo muito maior do que se ele tivesse começado do zero
economizando 10 anos da vida de trabalho. Nós sabemos que 10 anos de trabalho, de experiência trabalhista, é muito chão. É muito chão, né? Vamos voltar aqui. O mundo ama os vencedores. Dan Halpin é um exemplo de como aproveitar a oportunidade para subir na carreira. Mesmo começando como um vendedor de aparelhos auditivos comissionados durante a Grande Depressão, ele buscou posições mais estratégicas, conseguindo se tornar assistente de gerente de vendas. Sua dedicação chamou a atenção de um concorrente, que o contratou como gerente de vendas. Em menos de 6 meses, Halpin foi promovido a vice-presidente, demonstrando que o sucesso depende da capacidade de identificar e aproveitar oportunidades. Oportunidades aparecem, mas também nós criamos elas, né? Não se demore no fundo. O sucesso e o fracasso são fortemente influenciados pelo hábito e pelas pessoas que nos associamos. Dan Halpin, inspirado pelo lendário treinador Kitten Rockne, desenvolveu o desejo de se destacar. Essa influência positiva é crucial para a convivência com vendedores que molda atitudes e ambições. Por isso, escolher bem suas associações é um fator decisivo para o sucesso, muitas vezes mais importante do que o salário inicial. O fundo é um lugar monótono, sombrio e desvantajoso para qualquer pessoa. Por isso é que eu levei tanto tempo em descrever como o começo no fundo por ser evitado por um planejamento certo. É o que ele está dizendo no livro dele. Né? Você pode negociar a si mesmo. A mulher que preparou o plano de venda de serviços pessoais para o filho recebe agora pedido de todas as partes do país para cooperar no preparo de planos similares para outros que desejam oferecer serviços pessoais por mais dinheiro. O plano não é que se resume a melhorar a técnica de venda, mas também beneficia empregadores, garantindo que eles recebam um valor proporcional ao aumento salarial concedido, equilibrando os interesses de ambos os lados. A ideia é capaz de trazer uma renda bem maior do que algumas profissões. Não há preço fixo para ideias boas. Se você tiver imaginação, esse capítulo dá presenteá-lo com uma ideia que será suficiente para o começo da riqueza que deseja. Lembre-se que a ideia é a coisa mais importante. Conhecimento especializado pode ser encontrado logo ali na esquina, qualquer esquina. Mas a ideia não, a ideia surge de você. É isso que ele quis dizer, né? Para fechar esse capítulo, olha só que frase linda. O conhecimento pavimenta a estrada para a riqueza quando você sabe qual estrada a tomar. Vou repetir. O conhecimento pavimenta a estrada para a riqueza quando você sabe qual estrada quer tomar. Então, gostou do capítulo? É um capítulo curtinho, né? Fala sobre conhecimento especializado, colégio, faculdade, mas sim uma especialização. Você não precisa ter faculdade para ser especializado. Eu conheço muitos prestadores de serviço que são ótimos profissionais e ganham muito bem, por sinal. Só que eles tiveram uma ideia, né? Pegaram essa ideia, transformaram em profissão e dessa profissão eles foram se especializando, melhorando e aí estão muito bem, por sinal. E aí, durante você ouvir esse vídeo, você viu esse vídeo, você teve alguma ideia para a sua área? Quem sabe? Às vezes você está em casa, você é uma dona de casa, você tem filhos, você não pode sair para trabalhar fora, mas você pode fazer um doce, você pode fazer um licor em sua casa, você pode fazer aqui a gente chama de juju, sacolé, chup-chup, não sei, você pode fazer isso. Você entende? A ideia é, eu estou em casa, mas não é porque eu estou em casa desempregada, que eu tenho um filho pequeno, que eu não vou ter dinheiro. Pega um dinheiro e comece seu próprio negócio. Eu estou dando a ideia desse juju, porque eu vou fazer aqui, aproveitar e vender meu peixe. Eu tenho um livro, um e-book, que fala sobre, que tem receitas, mais de 80 receitas. Na verdade, são 2 e-books, um de doces nordestinos, que eu sou aqui do Nordeste, sou do sul da Bahia, e o outro de licores. Estamos em época boa, né? Olha a oportunidade. Se quiser deixar aí embaixo descrito no comentário que eu te mando o link. Não vou postar o link no meu YouTube, porque não é legal. Mas se você desejar, você bota lá, eu desejo o link do e-book de receitas, eu desejo o link
do e-book de licor, que eu mando sim para você. É só deixar escrito aqui no comentário, tá bom? Se você gostou, assistiu até aqui, deixa um like. Muito obrigada por ter assistido. Se você quiser se inscrever no meu canal, eu ficarei muito agradecida. Muito obrigada. E que Deus continue nos abençoando. Se vocês puderem, curta, compartilha e manda para seus amigos, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.